Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre o direito de greve dos servidores públicos. Pois é, pessoal, vou falar sobre o direito de greve daquele cargo que você está fazendo prova, se você está fazendo a prova do TRT-RJ, se você também está fazendo prova e já se inscreveu para a prova do TRT São Paulo, ou outros concursos até. Então, já que você deseja ser servidor público, você precisa saber como funciona o direito de greve do servidor público. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal. Se você já está inscrito, que bom! Sempre seja muito bem-vindo, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, por que você está perdendo tempo? Se inscreva no nosso canal, porque toda terça e quinta-feira tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho para concurso público, para a prova da OAB e também para a prática trabalhista. Além disso, se você já gostou desse tema, pessoal, aproveita, dá um like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo para conhecer direito do trabalho e processo do trabalho. Minhas amigas e meus amigos, foi como eu disse para vocês, eu sempre bato nessa tecla. Se você quer alcançar algum trabalho, alguma profissão, você precisa conhecer o que acontece e o que você faz nessa profissão. Seja você advogado, seja você servidor público de qualquer outra área. Você não pode chegar desavisado. E se você quer fazer um concurso para o Tribunal Regional do Trabalho, se você quer ser um servidor público, a banca examinadora e esse órgão público, ele quer saber quem é você, na medida em que ele começa a te questionar se você conhece algumas coisas básicas. Existem algumas questões de concurso público que é aquele tipo de questão que ele meio que separa o joio do trigo. Ele quer saber se você é um aventureiro ou uma aventureira, ou você está ali jogando sério, o famoso jogo de gente grande. Como é que você quer entrar na minha casa, como é que você quer ser um servidor público e você não conhece algumas coisas básicas? E uma dessas coisas que eu entendo que são básicas são as características do serviço público. Como funciona o serviço público, as estabilidades dos servidores públicos, aquelas legislações e decisões judiciais que afetam o servidor público. E a lei de greve do servidor público, ou melhor, o direito de greve do servidor público é algo que você precisa conhecer porque é afeto ao cargo. A primeira informação que você precisa saber sobre o direito de greve do servidor público é o seguinte: é um direito fundamental, é a primeira informação, olha que dica. Direito de greve do servidor público é um direito fundamental previsto no artigo 37, inciso 7º da Constituição da República. Cabe aqui mencionar também, minhas amigas e meus amigos, que você que vai fazer prova para qualquer concurso público, não precisa ser só de tribunal não. Se você está ligado à área jurídica e vai fazer uma prova de concurso público que tem algum contexto, algumas questões jurídicas, de direito administrativo, de direito constitucional, você tem que conhecer o artigo 37. O pessoal da prova da OAB, a mesma coisa. Mas você que vai fazer a prova para o TRT Rio, TRT São Paulo, TRT Rio Grande do Sul, TRT Bahia, como é que você vai querer entrar no serviço público se não conhece o artigo 37, que é um dos regimentos principais do serviço público?
tanto no caput como todos os seus incisos. É um artigo que você tem que estudar periodicamente. É um artigo que você precisa estudar periodicamente, o artigo 37. Só para você ter ideia, o caput do artigo 37 fala dos princípios da administração pública. Todos os outros incisos, ele vai falar um monte de coisa. Vai falar até de serviço público, vai falar de direito de greve. Lá na frente, lá nos parágrafo 6º, se não me engano, vai falar lá da responsabilidade civil do ente público. Então, fala de improbidade administrativa, fala até de remuneração. Então, fala sobre muita coisa ligada ao serviço público. Então, você tem que conhecer. Uma dessas é o inciso 7º, que fala do direito de greve do servidor público. Ele fala isso. Só que ele fala, o inciso, ele termina com uma expressão, nos limites da lei. Ele usa essa expressão, nos limites da lei. Aí um breve histórico, pessoal. Há um bom tempo atrás, esse inciso 7º, que tratava do direito de greve, ele tinha suas controvérsias e as suas peculiaridades. Por quê? Posso te contar uma história? Até hoje, não existe lei específica do direito de greve do servidor público. Na área privada, existe a lei de greve. Presta bem atenção. Eu não estou dizendo que não tem a lei de greve. Existe a lei de greve, sim. Lei 7777 de 2012. Só que é para a área privada. Para a área pública, até hoje, desde a Constituição de 1988, não existe essa lei que regulamenta o direito de greve do servidor público. Aí o que aconteceu? Naturalmente, durante esse período, ocorreu quase 40 anos, pessoal. A Constituição foi promulgada em outubro de 1988. Foi definida ali pelo legislador, pelo constituinte originário, o direito de greve, falou que seria nos limites da lei por lei específica, só que até hoje não existe essa lei específica. Só que durante esses 40 anos é muito óbvio que houve greve em várias áreas do serviço público. Como é que o judiciário tratava isso? O judiciário, há um bom tempo atrás, entendia que era norma de eficácia limitada. Aquela norma lá que precisa de lei específica. Só que ocorreu, tendo em vista o quê? A omissão legislativa. O que ocorreu? Ocorreu mandado de injunção. Você deve ter estudado um mandado de injunção nas suas aulas de direito constitucional. Quando que você entra com mandado de injunção? Quando ocorre uma omissão legislativa. Então, houve uma omissão legislativa, o Estado do Espírito Santo também teve um mandado de injunção do Pará. Esses dois estados, eles entraram com o mandado de injunção. No caso aqui, mandado de injunção 670, que foi do Estado do Espírito Santo, para que fosse suprida essa omissão legislativa, como eu falei aqui, sobre o direito de greve dos servidores públicos. A partir daí, o Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento, que já era pacífico há muitos anos, entendia que era norma de eficácia limitada, e com base na omissão legislativa, ele decretou o direito de greve dos servidores públicos, porque o STF falou na época, não pode o servidor público, uma vez que o direito de greve é um direito fundamental, ser penalizado e não ter reconhecido o seu direito de greve apenas por uma
falha do legislativo, por uma omissão legislativa que perdurava aqueles anos todos. Naquela época ainda estava batendo mais de 20 anos. Então, o que aconteceu? Decretou o direito de greve com eficácia, com alcance de todos, com uma eficácia erga omnes. Presta bem atenção que pode ser que essa prova ela tenha um cunho mais formal e eleve um pouco o nível. Essa sentença terá eficácia, essa sentença ou decisão ou acórdão, no caso o acórdão do STF, terá eficácia erga omnes, ou seja, alcance de todos, vai alcançar, é uma decisão em um processo específico que vai gerar efeito naquele processo específico, daquelas partes específicas, mas também vai gerar efeito em todo o judiciário, efeito erga omnes contra todos. A partir daí, todos sabem do direito de greve, não precisando ter uma lei específica para se discutir isso. Além disso, pessoal, outro ponto que eu acho importante que nós comentarmos é essa expressão. A partir dessa decisão, desse acordo do Supremo Tribunal Federal, o que ele decretou? Ele decretou que haveria ali a regulamentação supletiva de caráter normativo. O que é regulamentação supletiva, de caráter normativo? Está ali fazendo as vezes da lei. Essa decisão que eu já te falei que foi erga omnes, com efeito geral, com efeito para todos, está dizendo o seguinte, não tem lei específica que fale sobre isso, mas essa decisão serve como lei. Você que conhece o direito, conhece o judiciário, sabe que isso não é comum, isso não é normal. Aquela sentença específica de um processo não vai servir como lei. A sentença ela tem a sua natureza, como a lei tem a sua natureza totalmente diversa. Mas nesse caso específico, como o objetivo era, como é que eu vou dizer aqui? Era reprimir essa omissão, sanar essa omissão legislativa. Esse acórdão serviu como uma legislação, está ali atribuída a ela um caráter normativo, um caráter de norma, um caráter de lei. Aí, pessoal, você precisa, para finalizar aqui a nossa aula, entender o seguinte. Então, você que vai fazer a prova do serviço público, deseja ser um servidor público, você também terá regulamentação da lei do direito de greve, amparada por decisão do Supremo Tribunal Federal, sabendo que, seja no serviço público ou no serviço privado, ambos estão amparados pelo direito de greve esse que é um direito fundamental. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.